antes de começar o processo de se preparar para uma negociação, você precisa fazer duas perguntas. Essas duas perguntas são centrais e elas vão determinar como vai ser o seu processo de planejamento, de preparação da negociação. Tem muita gente que acaba não fazendo essas perguntas e o processo de preparar a negociação fica muito rebuscado, fica muito complicado. Bom, a primeira pergunta que você tem que fazer é onde eu quero chegar com uma negociação. Então, eu estou estou na posição A. Eu quero, no final da negociação, chegar aí no ponto B. Então, o que é esse ponto B? Onde que está localizado esse ponto B? Qual que é o meu objetivo na negociação? Qual que é a minha meta? Então, não existe um processo de preparo da negociação quando não tem uma meta clara. Você precisa ter uma meta, você precisa ter um objetivo muito claro ali, transparente, para você perseguir esse objetivo. E a segunda pergunta, ela é basicamente, olha, eu estou no ponto A. Certo? Eu defini que a minha meta, o meu objetivo final, a minha meta, ele é chegar no ponto B. É isso que eu quero com uma negociação. Bom, a segunda pergunta, ela é, o que existe? O que existe entre o ponto A e o ponto B? Então, o que tem aqui, ó, nesse caminho? Eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto B, no objetivo fim da minha negociação. O que tem por aqui? Como que é esse caminho que eu vou ter que seguir? Essa é a segunda pergunta. Essa segunda pergunta, você vai fazer essa pergunta e dessa pergunta vai ser extraído a sua estratégia, ou seja, o plano geral para atingir, para alcançar a sua meta. Você precisa ter isso muito claro. Olha, então, para eu sair do ponto A e para o ponto B, eu preciso fazer tal coisa, eu acho que eu preciso melhorar minha comunicação, eu preciso ter uma boa relação, eu preciso explorar uma questão, tem outra questão que é interessante para mim, isso, cara. Então, são as variáveis, são diversas variáveis que tem ali no processo de negociação. Quando você tem claro a sua meta e o que você precisa ali, qual que é o caminho que você vai percorrer para sair do ponto A para o ponto B, né, o que você vai precisar para percorrer esse caminho, o que tem nesse caminho, você vai aí estar fazendo um processo de preparo da negociação muito assertivo. Quando a gente fala de preparo da negociação, a gente tem uma regra trivial, que é assim, a gente vai analisar a negociação primeiro, esse caminho que eu vou perseguir. Esse caminho, eu tenho que analisar os fatores que me envolvem nesse caminho, porque eu sou a pessoa que vai sair do ponto A, que vai chegar no ponto B, certo? Eu vou me relacionar com o outro, né? A negociação se dá como uma interação social complexa. Então, aí eu tenho que analisar como que é o outro que vai estar nesse caminho também, como é que é a pessoa que eu vou estar negociando. E depois, e o terceiro, e o tripé dessa questão da preparação, né, desse caminho, dessa estratégia, se dá no cenário. Como que vai ser essa estradinha aqui, ó? Que eu vou sair do ponto A para chegar no ponto B. Então, quando você primeiro vai fazer a pergunta, qual que é, onde que eu quero chegar com essa negociação? Isso daí é minha meta, isso é meu objetivo fim. Depois você vai se questionar aí, como é que eu faço para sair do ponto A para chegar no ponto B? Esse como é que eu faço é o plano geral, né? Isso é a minha estratégia. Dentro dessa estratégia eu tenho diversas variáveis ali que vão construir, ali que vão subsidiar uma estratégia mais assertiva. Dentro disso, desse caminho, eu vou ter que analisar eu como negociador, né? O meu aspecto como negociador, as minhas questões, eu vou ter que analisar as questões do outro, porque a negociação é uma interação social complexa, e também eu vou analisar a questão do cenário, né? Como que vai se dar esse processo de negociação, qual que é o local, quais são as questões que envolvem, tem terceiros envolvidos, como que funciona tudo isso. Então, faça isso. Primeiro, quando você for aí negociar, lembre-se, quando for nesse momento de preparar a negociação, lembre-se de fazer essas duas perguntas. Você fazendo essas duas perguntas, o seu processo de planejamento ele tende a ficar muito mais claro, muito mais acertado, muito mais alinhado ali com o seu objetivo final. Eu tenho certeza que você fazendo isso, as chances são que seus resultados melhorem muito no processo de negociação.